Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Bom dia, irmãos e irmãs. Boníssimo dia, como é do nosso costume. Cabe a mim hoje a responsabilidade de fazer o nosso reagindo. Eu sou o Hernani, nós temos aqui algumas pessoas nos visitando hoje por ocasião do convite do nosso querido irmão Fred. Como a Paulinha falou, depois da carta que o Fred leu, fica assim, bastante difícil assumir esse espaço. E o Fred, uma das marcas que você deixa em mim, Fred, e tenho certeza que na comunidade, é essa sinceridade. Então, assim, hoje você fez, ao trazer devocional para nós e se rasgar aqui diante de nós, sem nos furtar da sua emoção genuína e verdadeira, que também nos emociona, você fez aquilo que você já tinha sinalizado para a gente alguns devocionais atrás, quando você devocionou em cima daquele clássico texto de Eclesiastes, que o ferro afia ferro, assim como o irmão afia outro irmão. Então, nesses quase 4 anos de caminhada, eu fui muito afiado por você, cara. Então, hoje foi mais um dia disso e, assim, realmente, por mais que eu tenha preparado, tenha escrito, tenha escutado a mensagem do Keck semana passada, assim, várias vezes para poder assumir essa responsabilidade que hoje ainda mexe muito comigo tudo que você trouxe pra gente. Porque o que você trouxe pra gente, cara, é materialização de oração, cara. A gente orou muito por esse espaço aqui. Muita gente se empenhou muito por esse espaço aqui. Eu não falo no sentido materialmente, não. Eu falo no sentido de você caminhar com o Senhor e se dar a oportunidade de se abrir a outro. Porque, assim, a minha cabeça, muitas coisas passam na minha cabeça. Sempre. Sobretudo quando eu estou um pouco desajustado. Mas uma das coisas que mais passa é o fato de como que o evangelho ele é contramão, ele é contracultural de tudo que acontece fora daqui. Fora daqui a gente tem que fazer muita política, a gente tem que estar sempre sabendo onde pisa, como não pisa, o que fala, o que não fala, etc, etc. Né? E aqui, à luz do evangelho, o evangelho nos incentiva a justamente procurar espaços onde possamos ser genuínos, em espaços de sinceridade, relações dessa forma também. E estar em Candelária hoje, ter Candelária hoje para congregar, para vir, para se abrir, para conhecer e para se dar a conhecer, é materialização de oração para muita gente. Gente que nem está aqui, inclusive. Gente que nem mora em Volta Redonda, que nem mora nesse país. Então, é uma alegria. E quando alguém vem aqui e testemunha disso, sem nenhum tipo de opressão, né? Porque você não veio aqui falar o que falou para ter algum cargo aqui. Não, você veio aqui e falou o que queria falar do jeito que falou. Então, irmão, eu só posso te agradecer, cara, por quão genuíno você foi, pela sua entrega, pelo seu comprometimento e dizer que a gente fica muito feliz, cara, muito feliz de ter caminhado com você e poder caminhar com você. E a gente sabe que você vai ser bênção onde você estiver. A verdade é essa, tá? Então, e eu tô falando isso justamente porque a reação ao sermão da semana passada passa por isso também, ok? Vocês podem deixar a Bíblia de vocês aberta em 2 textos. Lucas, no capítulo 11, versículo 13, que foi o texto que o nosso irmão trouxe na semana passada, que o Keco trouxe para a gente semana passada. E vocês também podem deixar em João 17, o Evangelho segundo João, apóstolo João, versículo 17, capítulo 17, versículo 17, e o Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 13. Bom, para os irmãos e irmãs que nos visitam, a gente tem um costume aqui na igreja de ter um sermão no domingo e no outro sermão a gente revisita aquilo que foi pregado, comenta de novo e abre espaço para perguntas, respostas, percepções. E graças a Deus aqui nós somos incentivados a perguntar, questionar, duvidar quando há dúvida. Nem sempre vai haver resposta aos questionamentos, às perguntas, mas nós vamos orar para buscar essas respostas, essas perguntas. E o Reagindo tem sido um espaço de crescimento
comunitário, um espaço de crescimento conjunto, né? Bom, então esse reagindo ele vai partir de duas partes. Eu vou reviver o que o Queco falou, vou relembrar o que o Queco falou, não em totalidade, porque o Queco consegue sintetizar muita coisa num curto espaço de fala. Foram ali 20 e poucos minutos de pregação e que eu ouvi várias vezes, não porque eu queria decorar, mas porque eu queria entender, porque muita coisa eu vi ali, e eu tenho uma coisa que eu não sei, eu não acho que seja, não creio que seja um defeito, porque é assim que o Espírito Santo trabalha comigo, eu já compartilhei isso aqui na igreja, várias vezes eu escuto uma coisa na pregação e minha cabeça vai longe. Aí já era, eu já não volto mais. Eu já vou ficar naquilo ali e vai ser aquilo ali. Aí depois eu tenho que voltar para terminar de ouvir qual foi o fechamento, porque é assim que eu funciono. Então a primeira vez que eu vi o Keco pregar na semana passada, no decorrer da semana, teve esse ponto da minha cabeça ir longe e depois eu voltei para revisitar, para justamente entender o que nosso irmão trouxe e para já reagir também à fala dele. Porque nesse intervalo, irmãos, nesse interregno, nesse espaço em que o Keco pregou, eu não estive aqui semana passada, eu e minha família não estivemos, eu pude vivenciar uma experiência também com um irmão, e eu sentei para conversar com esse irmão, e a gente conversou, e ao término a gente leu João 17, e depois, ouvindo o Keco, eu percebi que a pregação do Keco foi exatamente a conversa que eu tive com esse irmão. E aí você tem dois caminhos, você pensa, é uma coincidência, a Bíblia tem centenas de versículos, milhares de versículos, né? Mais de 50 livros, 66 livros, e da infinidade de coisas que eu e esse irmão poderíamos conversar, e da infinidade de coisas que o Keco poderia pregar, o tom da conversa foi o mesmo. O tom da pregação, o tom da conversa foi o mesmo. E isso foi viés de confirmação para mim do Senhor. E aí cá estou eu, para relembrar o que o Keco pregou e para compartilhar com vocês um pouco daquilo que foi a conversa com esse irmão. Então, o Keco leu para nós o versículo 13 do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, que fala o seguinte: Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse espaço de celebração ao Senhor. Nós tivemos uma semana de dispersão, de caminhada pela vida, os nossos afazeres, com os nossos familiares, nossos afazeres domésticos, os nossos trabalhos, sejam eles trabalhos em casa, home office, trabalhos que a gente desloca, viaja pela rua, lidando com pessoas, lidando com crianças, adolescentes, adultos. Nós vivemos uma semana, Pai. E chegamos aqui nessa hora gratos ao Senhor pelo espaço de celebrar, como eu já falei, mas também pelo espaço de sermos ministrados pela Sua palavra. E desde o momento que chegamos aqui, Pai, e começamos a celebração, o Senhor já tem falado conosco. Nessa hora eu rogo pela Sua graça e Sua misericórdia sobre a minha vida, que é quem tem a responsabilidade hoje de repartir aqui em nossa igreja, mas que o Teu Espírito Santo fale para além de mim, fale sobretudo a partir da Sua palavra e dê a porção do Seu pão, do Seu alimento, do Seu sustento para cada um de nós aqui, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Pai, fica à vontade no nosso meio, que o Teu Espírito Santo nos inunde aqui com a Sua glória, com a Sua bondade, com a Sua misericórdia, com o Seu consolo, com a Sua correção, com os seus ajustes, com o seu direcionamento. Assim a gente ora no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, o Keco, a princípio, ele abordou o fato de o quanto que Jesus orava. Nós temos vivenciado uma série aqui, né? A vida de oração de Jesus e a oração na vida de Jesus. Jesus orava bastante. Era do costume dos judeus naquela época orarem bastante, né? Então Jesus orava muito. A oração na vida de Jesus era uma força motriz, era o início da vida dele, era de onde ele saía para atuar conforme ele tinha que atuar, para viver, melhor dizendo, né? Atuar não é a boa palavra, para viver. Jesus orava para viver, né? Subsistia a partir da oração, e ele não se movimentava, ele não dava passos, nem tomava decisões sem oração. Passava horas e horas orando, se retirava para orar, né? Inclusive, Jesus tinha o costume de orar no monte, né? E, enfim, orava no monte para se retirar, para ter um espaço de solitude, né? Porque haja visto que em certo momento do ministério dele ele era muito requisitado, até mesmo pelos discípulos. Então, ele se recuava num lugar mais deserto, num lugar um pouco mais ermo, num topo de um morro, de uma colina, para poder orar, para poder estar perto com o Senhor. E o Keco trouxe uma construção muito interessante, né? Quanto mais a gente ora, mais a gente aprende a ouvir ao Senhor, a nos escutar, a escutar com qualidade os nossos semelhantes nas relações que desenvolvemos. E as orações faziam Jesus alargar o discernimento e a percepção para a caminhada, e para assim agir e reagir conforme o Pai.
Então, quanto mais a gente ora, mais a gente também desenvolve a escuta, né? Porque oração é um diálogo, né? E uma das carências da sociedade atual é o espaço de qualidade, é o espaço de escuta, né? Vários de vocês aqui, vários não, né? Todos vocês, exceto os nossos queridos convidados do Fred, porque a gente não tem tanta intimidade, mas vocês sabem do que eu compartilho já em relação aos meus desafios pessoais, em relação à minha saúde, etc. E num dos meus espaços de cuidado, falava sobre isso, né? Como que hoje o desafio é o tempo de qualidade, né? Às vezes você passa 2, 3, 4 horas com uma pessoa, mas não aproveita tão bem aquele tempo, mas às vezes você passar 30, 40 minutos com qualidade vai ser mais proveitoso do que o espaço alargado, né? Então é muito mais a forma como se está do que necessariamente a quantidade, né? E para isso a escuta ativa é muito importante. O Keco trouxe isso para a gente na semana passada. E ele também abordou a oração que resolve tudo, né? Que é a oração do Pai Nosso e a sua essência. E o André já nos ensina isso já há bastante tempo, né? O André não se furta em nos ensinar e nos relembrar a importância de entendermos e orarmos a partir da oração do Pai Nosso, né? Os discípulos, é interessante que eles não pedem que Jesus ore por eles, necessariamente, mas ele pede que Jesus ensine a orar. Está no capítulo 11 mesmo de Lucas, vocês podem só voltar ao início do capítulo, né? Lucas 11, versículo 1 ao 4. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Versículo 2. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação, entrar em tentação, melhor lendo, melhor dizendo. E os discípulos buscam isso, né? Uma oração, uma forma como orar. E aí o Keco aponta bem que a nossa oração, muitas vezes, ela vai na contramão disso. A nossa oração, muitas vezes, é contramão, porque a gente costuma orar ao contrário. A gente pede pelas necessidades primeiro, e depois, quando a gente se lembra, a gente pede para que o Senhor santifique o próprio nome dele nas questões em si. É uma oração do Pai Nosso, porém de trás para frente. A oração do Pai Nosso começa: Pai, santificado seja o vosso nome. E depois ele vai até a necessidade, depois ele vai até a carência. Então, meus irmãos, se derramar diante do Senhor não é ilegítimo. Os salmos nos mostram isso, né? Nós temos necessidades, porém o Evangelho também acolhe isso no fato de que o próprio Cristo mostrou que o Pai cuida dos pássaros e do capim, e Deus sabe que demandamos as coisas. Então, o Fred, por exemplo, expôs aqui para nós o devocional em 3 capítulos de Salmos. Os Salmos estão repletos de orações, de petições, estão repletos de orações de corações rasgados ali, naqueles textos. Mas a gente tem, a nossa relação com o Senhor está para além de uma necessidade. Aí eu chego naquele ponto que eu falei com vocês, que quando eu ouvi o sermão a primeira vez, a minha cabeça foi para longe. É quando o Keco falou assim: nós possuímos uma indigência. Nós possuímos uma indigência. Quando eu ouvi essa palavra, parou para mim o sermão. Ali eu já não prestei atenção em mais nada. Tá? Nós possuímos uma indigência para além das questões materiais e circunstanciais. E essa indigência, esse vazio, só pode ser preenchido pela eternidade. Né? O indigente, né? Vamos pegar assim, em português claro, dia a dia, né? O indigente é aquele que ele tem falta de muitas coisas, ele está num altíssimo grau de vulnerabilidade social, ele muitas vezes incorre na situação de não ter mais seus documentos, de não saber de onde veio. Via de regra, assim, a gente pode generalizar enquanto pessoas indigentes, aquelas pessoas que estão em situação de rua hoje na nossa sociedade, por exemplo. Muitos ali são indigentes, né? E o que o Keco construiu foi, isso me chamou muita atenção. Nós temos um vazio que tira até a nossa identidade, muitas vezes, dentro da gente. É um vazio que só pode ser preenchido pela eternidade, né? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Deus colocou em nós um vazio que só pode ser preenchido pela eternidade. E a eternidade é relacionar-se com Ele. Mas relacionar-se com Ele não quer dizer que vamos entendê-lo do início até o fim. É relacionar-se com Ele para preencher esse vazio.
Dia 29 de outubro de 2023, nosso pastor André falou o seguinte: nada além de Deus nos satisfaz. E aí ele falou isso, eu estou ali anotando ali, aí eu grifei. Por isso, às vezes, acontecem os vícios. Os vícios e algumas lacunas são a indigência não preenchida pela materialidade e pela circunstância. Esse espaço é só da relação com a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nossa sociedade convive com uma série de vícios. Vícios, via de regra, são o desenvolvimento de compulsões. O ser humano tem uma compulsão e ele aplica essa compulsão em algum vício. Infelizmente, nós vivemos hoje num país um boom dos vícios em jogos, por exemplo. Faço aqui, inclusive, um alerta público à nossa igreja. Os dados e as notícias mostram como que as pessoas, nessa brincadeira de apostar no futebol, não sei o quê, as pessoas estão se viciando em jogos. Hoje, a estrutura jurídica que a gente tem no Brasil é a possibilidade de termos cassinos online, é isso que está acontecendo. E, como eu falei com vocês, nós já vivemos uma série de desarranjos sociais que geram muitos vícios, né? Não preciso entrar em detalhes aqui em quantos são e quais são, porque a gente sabe. E o vício em jogo está crescendo no país, né? E os alertas das associações, das instituições mais, enfim, comprometidas com essa preocupação, vão no seguinte sentido: esteja atento ao seu redor para ver se alguém não está sofrendo com esse mal atualmente, porque isso tem crescido, né? E via de regra, vício vem dessa falta de satisfação, muitas vezes, né? Então, nós temos em nós uma necessidade, nós temos necessidades, nós temos sonhos, desejos, planos, né? E a gente coloca tudo isso em oração, isso não é ilegítimo. Quero que deixou isso claro para a gente. Isso não é ilegítimo. Mas, para além disso, há essa oração do Pai Nosso que nos ensina como orar. A oração que resolve tudo, como o André lembrou. Mas o Keco vem falar de uma oração que resolve a nossa oração, né? E aí a gente vai se lembrar, o Keco traz para a gente o Espírito Santo, que é um Espírito Santo que ora. É um Espírito Santo orante. Aí é o texto de Romanos. Você pode tomar nota depois e conferir o clássico texto de Romanos 8, 26 e 27. Né? Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, ó, a nossa fraqueza, a nossa lacuna, a nossa indigência, a nossa dificuldade em orar. E quando ora na contramão e não necessariamente a partir da perspectiva do Pai Nosso. Então o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 8:27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Jesus orou para que fosse enviado a nós o Consolador. O Espírito Consolador é um Espírito que ora, orante. Paulo escreveu isso na carta aos Romanos. Quando abrimos mão de orar e viver uma vida orante, deixamos de experimentar algo que vem só dessa alçada, só dessa seara, só desse espaço, só dessa relação que é a oração com o Senhor. Quando a gente não ora, a gente está perdendo uma oportunidade, uma forma de nos achegarmos ao Senhor. Eu lembro que eu sempre gostei de falar em disciplinas da fé. Até o dia que o André falou aqui sobre os meios de graça. O desenvolvimento da nossa fé, a gente tem 4 meios de graça: leitura da palavra, meditação do que foi lido, oração a partir do que é lido, do que é entendido, do que é percebido, e a comunhão. Meios de graça, meios pelos quais nós conhecemos ao Senhor e nos relacionamos com a igreja do Senhor que está aqui. E quando a gente não ora, a gente está perdendo um espaço desse poderoso. Eu sou professor, né? E aí eu lido com essas coisas da tecnologia. A tecnologia, não sei o quê, é o tablet, é o celular, é a tela interativa, esqueci o nome, não sei o quê. E você faz slide em PowerPoint ainda, faz um Canva, não sei o quê. Irmãos, reprodução faz parte do processo de aprendizagem. Então tem estudantes que conseguem reproduzir no digital e vai muito bem. Apesar de que eu vejo no pré-vestibular, assim, a galera está no digital lá, o tablet não flui, não. O papel é importante, a reprodução é importante. A relação, ela é importante. Então eu falo com eles assim, ó, quando você faz uma atividade, você lê sem prestar atenção, ou você copia sem prestar atenção, você já está perdendo um espaço de aprendizagem. Você está queimando um cartucho. Né? Aí eu passo o exercício, você não fez. Aí eu corrijo, você também não presta atenção na questão, você só copia. Aí chega na véspera da prova, você tem que assimilar tudo, sendo que você já perdeu o espaço de assimilação lá atrás. O que eu estou querendo dizer com isso? A oração é um meio de graça, ela é um espaço disso. Né? É a inversão daquilo que o André trouxe para a gente uma vez, né? Que o irmão queria dizer que, assim,
não está lendo a Bíblia e está desenrolando, mas não, ensina pra gente como é que faz isso então. Né? Como é que você consegue sem conhecer a Bíblia, consegue sem orar, consegue sem se relacionar com o Senhor? De onde que vem as suas certezas, as suas convicções, se você não se relaciona com o Senhor? A oração, a parte de oração. Jesus, 100% homem, 100% Deus, orava, não se furtava de orar, pelo contrário, se fartava em orar. Né? Fazia da oração uma comida, fazia a oração do banquete. E aí vem o texto de Lucas 11:13 que nós já lemos. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O que Deus nos deu foi o Espírito Santo. A Trindade entendeu que deveria vir a nós em espírito também. Isso para que vivamos orando de olhos abertos, discernindo tempos, relações e espaços. É o Espírito Santo orante que aguça a nossa visão para além da nossa indigência interna, para além da materialidade, para além da circunstancialidade. Ontem, eu estava revisando isso que eu ia conversar com a igreja agora, e tem um irmão, ele está até no lecionário, o Luan, meu querido irmão lá de Angra. O Luan está num emprego, assim, que está exigindo para além das contas, assim, inclusive não estão pagando a passagem dos trabalhadores, então ele ficou 4 dias em casa essa semana porque não pagaram as passagens. E aí o supervisor falou para ele, cara, vem trabalhar que eu vou pagar sua passagem e tal. E aí eu tava lá revisando isso daqui, lendo, ruminando um pouquinho mais, e mandei mensagem para ele, falei, irmão, tá nativo e tal? E ele é vigilante, ele trabalha, enfim, num determinado lugar lá em Angra. E ele começou a compartilhar um monte de coisa comigo. Ele começou a escrever o que eu e Jéssica passamos essa semana em relação lá, né, ao nosso querido veículo, né? Ele descreveu exatamente o que eu e Jéssica passamos. Eu falei, mano, então, daqui a situação tá assim, ó, tal, 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 tal e tal, etc, etc, etc. Ele falou, pô, negão, aí tá igual aqui. Eu falei, mano. Eu falei, e aí, a única parada que eu tenho pra te falar é o seguinte, velho, eu tô indo deitar já porque eu preciso, eu sei que você tá trabalhando, eu vou orar por você, pedir pro Senhor te dar calma hoje aí pra você conseguir cumprir bem o turno. E, mano, eu vou te mandar o compartilhamento que eu vou fazer com a minha igreja amanhã, porque o que você tá falando, escrever isso aqui pra mim, irmãos, foi uma pregação em cima de pregação em cima de pregação para estar falando com vocês agora. Porque essa semana eu passei por tudo isso aqui, a questão da materialidade, da circunstancialidade. Você olhar a circunstância e falar assim, cara, para onde que eu vou? Você olhar a materialidade e falar assim, poxa Deus, e aí? Só que, irmãos, vou falar por mim. Se você puder dizer amém, você diga amém. Se não puder, tá tudo tranquilo também, porque cada um está fazendo o seu caminho. A minha relação com o Senhor, com Jesus e com o Espírito Santo, ela deve ser forjada para além da materialidade e da circunstancialidade. Porque senão as coisas vão faltar, não estarão do jeito que eu estou, e eu vou colocar Deus em xeque por causa disso. E o que está sendo dito aqui é que Deus enviou para a gente o Consolador. É isso, cara. Não tem nada além disso na Bíblia. Não me enviou o status profissional que eu queria, não está garantido, o carro que eu queria, a escola que eu queria para o meu filho, materialidades, circunstancialidades, a casa que eu estou morando, a minha saúde, não foi nada disso enviado por Deus. Ele enviou o Consolador. Então, irmãos, eu creio que o que Deus tem para nós, ele está para além um pouco daquilo que tem faltado para a gente. O que ele tem para nós é aquilo que ele já deu. E ele deu, ele enviou, Jesus intercedeu pelo envio do Espírito Consolador, o Espírito que ora. Isso foi dado para a gente, isso é dado para a gente. Esse Espírito que ora traduz as nossas orações ao Pai e ele leva até o Pai exatamente aquilo que o Pai já sabe que quer ouvir. Por isso que o Keco falou no sermão, é Deus orando, falando com Ele mesmo através da gente. Você tem noção, a gente tem noção de que Deus ora através da gente e conversa com Ele mesmo através da gente? E quanto mais nós estivermos conscientes disso, e quanto mais nós estivermos atentos a isso, mais nós vamos participar dessa conversa e perceber as decisões e resoluções tomadas nessa conversa. Aí as crises com a materialidade e com a circunstancialidade, elas diminuem. Porque a nossa vida não está regulada a partir da materialidade e da circunstancialidade. A nossa vida está regulada a partir de uma relação. E essa relação é com a Trindade. É com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aqui eu entro na conversa que eu tive com esse irmão. Resumidamente, nós estaríamos na celebração aqui normalmente no domingo passado, mas eu precisei, aconteceu uma emergência, e depois, enfim, eu estive com esse irmão, e ele falou, cara, vamos conversar. Eu falei, vamos conversar. E ali a gente efetivou
um texto bíblico que eu carrego muito no coração, que é o Tiago 5,16. Confesse os seus pecados uns aos outros a fim de serem curados, a fim de serem sarados. Deus nos perdoa, mas a cura vem de ouvir a experiência de outro que passou ou está passando por aquilo ali. E a gente se encontrou e ele falou, cara, a situação é essa, essa, essa e essa. Eu falei, ok, a minha situação é essa, 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 essa e essa. E a gente continuou conversando. Conversa. E aí depois eu falei, cara, vamos orar, vamos ler a Bíblia e vamos orar. E eu já fui para conversar com ele com esse texto no coração. Né? João, capítulo 17, versículo 17. Eu já fui com esse texto no coração e a gente conversou. E eu falei, cara, vamos ler a Bíblia e vamos orar e vamos entregar nossas vidas ao Senhor. E aí a gente chegou. A gente leu o capítulo todo, João 17 todo. E eu gostaria de ler o verso 17 com vocês. Capítulo 17, versículo 17. Eu saí de casa para encontrar com ele com esse texto no coração. Né? João 17, verso 17 santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os. Santifica-os. A oração que Jesus ensinou, essa aqui, né, o subtítulo no texto aqui, não sei como é que está na sua Bíblia, na minha oração sacerdotal de Jesus. A oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu falei com ele, mano, olha só, tudo isso que a gente falou aqui, o que você expôs e o que eu expus, não há um método humano para a gente resolver. Não, faz essa e essa cartilha aqui que vai dar certo. Faz isso, isso e isso que vai dar certo. Faz isso, isso e isso que vai dar certo. Resolveu. Falei, mano, eu não estou convencido de que é assim que a gente vai resolver. Sabe como é que eu acho que a gente vai se resolver? É se a gente mergulhar e se der a essa relação aqui. Essa relação, aos poucos, vai inundar as nossas ações e reações, e aí a gente vai resolver várias coisas, inclusive essas lacunas, essas indigências que a gente colocou aqui agora. Eu não tenho solução para você, eu não tenho solução para mim. Há 3 meses atrás eu mandei mensagem para o André, eu falei, André, eu estou cansado de orar as mesmas coisas. E não que eu não vá orar, mas eu preciso dar um jeito. E o jeito não é metodológico, o jeito é se deixar levar por essa relação aqui. O jeito é se deixar levar por isso que já foi dado. O que foi dado? Um espírito que ora, orante, consolador, acessível. Uma oração que é acessível, pela qual eu não pago nada para fazer, pela qual eu não preciso fazer nenhum curso, nenhum seminário, ler nenhum livro para orar. É só abrir minha boca, fechar os meus olhos e falar com o Senhor aquilo que está no meu coração. Uma oração que pode ser moldada e forjada por aquilo que o Cristo falou. Porque, como eu falei, não adianta eu pedir as materialidades, as circunstancialidades. E aí, sei lá que hora que foi, meia-noite e meia, eu coloquei lá no nosso grupo da igreja uma música que eu gosto muito, eu e ele gostamos. Não é porque a gente tem uma falta, uma indigência, um problema que Deus não vê, pelo contrário, ele vê. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê, é o nome da canção. Né? O Fred, em determinado momento aqui, ele falou, até anotei no meu caderno aqui, ó, Deus me ouviu, ele falou em determinado momento aqui da leitura da carta dele, Deus me ouviu, aí eu anotei e coloquei do lado aqui, ó, Deus ouviu, ouve e vê. Deus sabe, irmãos. Deus sabe. Mas se a relação com ele fosse a relação de atender todas as demandas, faltas, sonhos, indigências e frustrações, seria igual aquele filme Todo Poderoso do Jim Carrey. O Jim Carrey, ele vira Deus no filme, né? E aí ele cai numa de atender o pedido de todo mundo. E aí o filme tá lá, mostra o caos que é. Não é isso que foi dado. Nos foi dado uma relação. O que nos foi dado, o que nos foi enviado é uma relação. Relação com quem? Relação com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E aí eu queria chamar a gente para 2 coisas. 2 textos, não precisa abrir, eu vou ler, vou dar indicação e vou ler. Um texto é um texto que eu gosto muito desses 2 textos. Um deles está no meu coração há muito tempo. Eu já não sei mais para onde ir com esse texto. Inclusive, se você tiver suas percepções, me manda, porque esse texto está na minha cabeça constantemente. É o texto da Marta da Maria, Lucas 10, e o outro texto é o texto de João 4. Eu anotei aqui a noção da comida e a noção da boa parte. Eu acho que a noção da comida e a noção da boa parte podem trazer clareza e lançar luz sobre a nossa caminhada até o desenvolvimento dessa relação. Essa relação que parte a partir do contexto também de oração. São 4 meios de graça: leitura, meditação, oração e comunhão. O Jesus que orava, o Espírito que orava, querem relacionar-se conosco. E a gente pode desenvolver essa relação a partir dessa noção da comida e da noção da boa parte. Né?
João 4, versículo 34. Após Jesus ter todo aquele movimento de conversar com a mulher no poço, em Samaria, os discípulos perguntam para ele e ele fala, né? Jesus lhes declarou, né, acerca da comida, né? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A noção da boa parte? Mas o Senhor respondeu, Marta, Lucas 10, versículo 41. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Né? Aqui eu percebo que Jesus ele rompe com a fala dele uma noção de costume. Estava na hora de comer, já tinha passado a hora de comer, e os discípulos queriam que ele comesse, e há uma preocupação em comer. Uma preocupação legítima em se alimentar. Todo mundo aqui. Hoje a gente vai se alimentar. A gente vai tomar mais água, etc. A gente vai se hidratar, e isso é legítimo. A Marta, então, nem se fala nesse contexto aqui. Ela é mulher, a gente sabe como mulheres eram tratadas naquele contexto, ela estava fazendo o que tinha que fazer ali para receber a galera, e a irmã dela estava aos pés de Jesus aprendendo como o resto da galera. Só que a Maria, ela rompeu com o status quo daquele contexto. Ela avançou algo que estava posto para ela. E ela buscou essa relação naquele momento. E aí Jesus falou com ela, isso não lhe será tirado. Então, assim, a Marta, eu como falei com vocês, eu estou preso a esse texto há um tempo já. Marta e Maria, o Espírito Santo quer falar mais comigo a partir da Marta e da Maria. Não sei o que, estou tentando entender o que é. Mas até o que eu posso dizer que até agora é o seguinte, a Marta fez o que tinha para ser feito. Ela seguiu o que estava prescrito ali para ela na sociedade. A Maria sabia o que a sociedade queria dela, mas ela avançou, ela deu um passo a mais. Mas ela não deu um passo a mais ao egoísmo dela ou algo do tipo. Ela deu um passo a mais no desenvolvimento dessa relação. Eu acho que eu escrevi, né? Eu já ia, enfim. Eu tenho para mim que uma das grandes dádivas da salvação é a possibilidade de desfrutar da relação com o Senhor diariamente. Esse desfrutar se dá pelos meios de graça. Já que oramos, vamos resolver a nossa oração a partir da oração que o Senhor ensinou aos discípulos, clamando pela santificação do nome dele, nas preces e petições, e que isso seja orado a partir da palavra, pois ela é a verdade e nela seremos justificados conforme Jesus orou. Então, eu tenho para mim que a oração que resolve todas as coisas, como nós temos aprendido, nós temos sido expostos à vida de oração de Jesus e à oração na vida de Jesus. A oração que resolve todas as coisas é a oração do Pai Nosso. Toda e qualquer circunstância nós somos convidados a orar. Senhor, santifica o seu nome nessa situação. A situação é essa e essa aqui, ó. Senhor, eu consigo fazer isso, isso e isso aqui, sem desandar ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem romper com nada. A situação é essa. Santifica o seu nome nisso daí. Santificar o nome do Senhor nisso aí pode, inclusive, ser o nosso testemunho naquela situação. A nossa postura diante daquela materialidade, daquela circunstancialidade, pode vir a ser a santificação do Senhor. Porque a gente também pode cair na armadilha de que achar que a santificação é resolução conforme a gente quer. Não necessariamente é isso. Por que não necessariamente é isso? Porque aquele texto lá de Eclesiastes está dizendo que a eternidade foi posta em nós, que nós não necessariamente vamos entender o início e o fim das coisas. Então que a gente viva, que a gente mergulhe, que a gente nade, que a gente se aprofunde nessa eternidade que foi colocada em nós, que ela ocupe esse espaço que ela tem em nós, que foi o Senhor que colocou, que não sejam as preocupações, as materialidades, as circunstancialidades que ocupem esse espaço em nós. E que isso gere em nós uma paz, uma pacificação que excede o entendimento, que testemunhe, mas que também assombre. Porque algumas coisas que acontecem no âmbito do Senhor, elas são gloriosas. Eu usei a palavra assombro, mas a palavra gloriosa é melhor. Posso dizer para vocês que o que eu experimento aqui em Candelária com a minha família é glorioso. O testemunho do Fred aqui para a gente hoje foi glorioso. Ter comunhão com vocês, ser igreja com vocês, é glorioso na minha vida. E eu tenho para mim, irmãos, e que o Senhor corrija essas falas até o seu coração e sua mente, se elas forem contrárias à vontade dele,
mas eu tenho para mim que o que o Senhor quer de nós é o desenvolvimento de uma relação com Ele, para além de tudo aquilo que nos cerca, nos preocupa, e que essa relação dê conta de sustentar a nossa vida. Essa relação, ela se fundamenta bastante a partir da oração, que a gente não negligencie o espaço de oração. Vamos orar. Bom Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, muito obrigado pelo vir do Espírito Santo até as nossas vidas, Pai. Porque é o Espírito Santo quem nos consola. E é o Espírito Santo também que intercede pelas nossas orações. É o Espírito Santo que leva as nossas orações, as nossas petições até o Senhor. Mas, para além disso, Pai, que nós, a partir daquilo que a gente tem aprendido já com essa série, que a gente continue orando, Pai, para que o Senhor santifique o Teu nome nas questões. Né? Então, Pai nosso, Senhor que está nos céus, que o Seu nome seja santificado. E, Pai, o Seu nome pode ser santificado de várias formas, inclusive a partir do nosso testemunho, Senhor. Então, que o nosso testemunho nas materialidades, nas circunstancialidades, seja um testemunho de louvor, gracioso, glorioso em relação à santificação do seu nome. Porque, Pai, a sua palavra, a sua verdade, o seu evangelho, a sua vontade, a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, eles estão na contramão daquilo que é o entendimento do mundo, daquilo que é o entendimento da humanidade. O Senhor está nos chamando a uma relação sincera, honesta, que se abre, que se rasga diante do Senhor. E o status quo da sociedade está chamando ao contrário, está chamando a autossatisfação, está chamando a busca pela autossatisfação, muitas vezes a não observância de padrões morais, a não observância de padrões até mesmo legais, para a satisfação de suas materialidades e circunstancialidades. Por isso há tantos pecados, pecados estruturais, por isso há tantos assédios, tantos abusos, tantas explorações, tantas faltas, tantas lacunas, Pai. Mas o seu evangelho há a plenitude, a graça, a salvação, a amor, a completude, Pai. E é assim que a gente quer viver e ser lançado nessa cidade, nesse país, nessa vida, em dispersão com o Senhor, vivendo genuinamente contigo. Pai, que isso, o que foi verdadeiro, o que foi do Senhor nessa palavra e nessa oração, que aflore em nosso coração, em nome de Jesus, Pai. É para o louvor do seu nome que a gente ora e te agradece. Amém, amém e amém.